Olá, você que está a prestigiar o meu canal Solaris Escola Iniciática. Então, hoje eu estou trazendo um vídeo interessante para vocês, que está falando referente aos símbolos cósmicos, símbolos energéticos e também as runas. Então, quem tem interesse nesse assunto de simbologia, de sigilos e também referente às runas, então fica comigo neste vídeo que você vai ter aqui informações muito interessantes. E eu, neste vídeo, vou estar também fazendo um paralelo com a numerologia. Quer dizer, eu vou estar utilizando os símbolos cósmicos energéticos, como também gráficos radiestésicos, combinado com as runas e combinado com a partir da numerologia, para a criação de sigilos, ok? Então, primeiramente, você tem diante de si aqui este símbolo, que é o símbolo do oito, é o oito sagrado, ou o símbolo do infinito. O que ele está a dizer para nós? O principal aprendizado que este símbolo ele nos transmite é que tudo advém da energia, passa por um processo de transformação, onde vai caindo a sua vibração de energia, vai caindo na vibração, até chegar na vibração mais grosseira, que seria a vibração material, para haver a manifestação física daquela ideia, daquele conceito, daquele projeto e até mesmo daquela alma que, sendo uma energia, ela está lá no outro plano, quinta dimensão normalmente, e aí vai havendo todo este processo comentado de queda vibracional até chegar à vibração mais grosseira, que é a vibração física. E aí este ser, esta ideia, este conceito passa a existir. Por isso que eu estou sempre a comentar com os meus alunos, a comentar com os meus formandos, né? Que na realidade nós só temos uma vida, e esta vida é a vida espiritual que é eterna, porque nós somos energia, nós somos alma, nós somos espírito. Agora, existir, existem várias existências. Por isso que não é vidas passadas, existências passadas, certo? Porque você existiu várias vezes, com várias personalidades diferentes, famílias diferentes, etc, etc, etc. Então, são existências, não vidas passadas, porque vida é uma só, e ela é eterna, ok? Então, este número, conhecido como número do infinito, que está relacionado com o número 8, ele está falando disto. Esta é a principal mensagem dele. A outra mensagem é o equilíbrio que nós temos que buscar entre o que é material e o que é espiritual. Temos que buscar este equilíbrio. Nós temos que buscar na nossa vida, nós termos momentos que nós vamos nos voltar para a espiritualidade dentro do nosso dia a dia e momentos que nós vamos voltar básica exclusivamente para a parte material. Como eu posso perceber isto de uma maneira bem clara e bem objetiva? Quando você está no seu ambiente de trabalho, então ali você está imerso na questão profissional. Então, naquele momento, não tem como você ficar pensando em questões espirituais. Não tem como. E nem deve. E nem deve, porque você vai se atrapalhar, não vai conseguir ter uma boa produção, certo? Produção. Porque aí você vai estar misturando as coisas. Então, por isso que Jesus disse: o que é de César, dai a César, o que é de Deus, dá a Deus. Então, se você está dentro da sua empresa, você tem que estar trabalhando, você tem que estar concentrado, focado na sua função, nas suas funções, nas suas atividades, nas suas responsabilidades profissionais. E aí, quando você sai daquele ambiente profissional, daquela imersão profissional,
pode ser no seu horário de lanche, no horário de almoço, né? Em algum momento de folga, dentro do período de trabalho daquele dia, aí você volta novamente para a sua parte espiritual, volta novamente a estar em contato consigo, certo? Você volta novamente. Aí você está sabendo trabalhar com isso. E quando você está fora do ambiente de trabalho, aí você tem que estar realmente envolto em estar consigo próprio, no autoconhecimento, na busca da espiritualidade, nas práticas espirituais, certo? Você está comendo, praticando o aqui e agora do Eckhart Tolle, praticando mindfulness. Você está andando na rua, praticando o aqui e agora do Eckhart Tolle, praticando mindfulness. Tudo isso faz com que você esteja conectado consigo e com a espiritualidade dentro de você. E, obviamente, as práticas que você vai praticar, vai fazer, vai realizar em determinados momentos do dia que você programa. Tem que estar programado, tem que estar no papel. Você tem que determinar. Eu vou fazer tais práticas durante a semana. Qual é o horário que você vai determinar para isso? Quanto tempo você vai determinar para isso? Se você não cria uma programação onde você coloca numa agenda, onde você coloca numa agenda física ou numa agenda virtual, não importa. Você precisa fazer isso. Caso contrário, você não pratica nada, não aprofunda nada, não estuda nada, não conhece nada. Quer dizer, conhece um monte de coisa, mas não tem experiência. Então, tem que fazer isso. Não adianta a gente querer, não é bem assim. É assim. Caso contrário, não tem resultado. Certo? Então, esta é a segunda informação que este número do santo 8, ou número do infinito, também nos transmite. E como número 8, ele está falando, né? Número 8 dentro da numerologia, ele está falando de desenvolvimento, crescimento, vitória, sucesso e realização. É o número da realização, a pessoa buscar a sua realização como pessoa, como profissional, como alma e espírito. Esses 4 ingredientes, como pessoa, como profissional, como alma e como espírito. Buscar essas 4 realizações. Isso é o que o 8 está a dizer, certo? Então, aqui você já tem uma ideia do porquê que eu coloquei este símbolo agora nos sigilos. Depois você vai ver. Próxima questão. Aqui eu estou trazendo para você outro símbolo que está relacionado diretamente com a nossa energia. Então, nós temos um campo áurico, né, que é a nossa aura, que é o corpo etérico, que é o corpo vital, 4ª dimensão. 3ª dimensão, corpo físico. 4ª dimensão, corpo etérico, corpo áurico. Associado a este corpo áurico, com as suas 7 camadas ou mais, certo? Ou mais, mas vamos determinar 7 camadas aqui e agora. Estão vinculados a 7 chakras, 7 vórtices imprescindíveis e importantes dentro da nossa anatomia metafísica, a nossa anatomia oculta, como se diz. Então, cada chakra está relacionado com cada vibração áurica das 7 camadas principais. E estes 7 chakras, eles têm a sua questão vital relacionada com glândulas, relacionada com órgãos, relacionadas com sistemas, que vem a ser a nossa vitalidade ou a nossa constituição vital de vida, certo? De vida. E os chakras têm a outra sua contraparte mais aprofundada, que é a parte espiritual, que é o desenvolvimento espiritual, que em parte tem a ver com as percepções extrasensoriais e em outra parte tem a ver com o desenvolvimento da alma para ela se unir ao espírito, que é o ser de cada um de nós, certo? Então, se você só estuda chakras relacionados com glândulas, com energia, com sistema, você está estudando os chakras vitais, não está estudando o chakra espiritual.
Se você está estudando chakras e está olhando a parte, unicamente, a parte de problemas psicológicos, problemas físicos, você está estudando o chakra vital. Você não está estudando o chakra a nível espiritual. Não está, certo? Então, você tem que ver o que você estudou até agora. Em geral, o que se estuda em geral são os chakras a nível da energia vital, não é espiritual. Não confunda as coisas. Estudar campo áurico não é estudar espiritualidade. Só porque você ainda não consegue ver a aura, não significa que é espiritual. Não é espiritual. É vital. E energia vital é uma energia ainda muito baixa que está relacionada com o nosso corpo físico e a sua sustentabilidade a nível de vitalidade. Cuidado para você não estar sendo enganado por certas informações muito rasas, muito superficiais, ou estar sendo ignorante porque não busca aprofundar conhecimento, certo? Então você tem que determinar o que você quer realmente nesta vida, nesta existência. O que você quer nessa existência? Ficar apenas pelos estudos físicos e vitais, ou você quer realmente aprofundar e entrar pelo caminho do estudo espiritual? É isso que você tem que definir. Tanto nesse ano de 2023, no ano de 2024, então, nem se fala. Você tem que definir mesmo que caminho você está seguindo. E como é que você sabe o caminho que você está seguindo? Pela sua vida. É a vida prática que determina e que mostra para você quem você é, por onde você está trilhando, o que realmente é importante para você. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você sonha, é o que você faz. É isso que determina a caminhada sua, certo? Então, dentro do sigilo, dentro do trabalho que eu estou a apresentar aqui para vocês, eu tenho, então, o número do infinito, depois eu tenho os chakras. Na sequência, nós temos aqui gráficos. Esses são gráficos radiestésicos. Esse primeiro gráfico que você está a ver aqui é o gráfico despregmentador, ou né, que faz o desprender das energias. Desfragmentador, despregnador. Ele desacopla as energias densas, muito pesadas, muito negativas, que a gente venha a estar a carregar, seja devido ao nosso próprio condicionamento e limitação mental, psicológica, emocional, energética, que influi em energia, ou seja, por nós permitirmos sermos influenciados pelas situações, pelas pessoas, pela energia telúrica planetária e etc. Se a gente nos deixa, se nós nos permitimos a ser influenciados, então nós vamos ser vítimas, entre aspas, de encostos, de obsessores, de íncubos e súcubos. Somos nós que permitimos. Nada, nada, nada nos pode afetar se nós não damos de alguma forma, permissão para aquela energia vir e se acoplar no nosso campo energético. Então, esse despregmentador ou desfragmentador, ele faz justamente isso, esse gráfico. Ele quebra, ele corta, ele rompe com estas energias acopladas, grudadas, com vínculos que nós criamos com o passado, com pessoas e situações. Ele rompe ligações energéticas, ligações emocionais, ligações psicológicas que você determina que realmente não quer mais na sua vida. Ele faz este processo, certo? Ao mesmo tempo, ele também pode ser utilizado para limpeza de ambientes, certo? Ele também pode ser utilizado, ok? Dentro de um trabalho que você venha fazer com pêndulo, né? Dentro de uma mesa radiônica, por exemplo, ou simplesmente com este gráfico, um pêndulo e um testemunho. Depois nós temos este outro gráfico, né? Que é o decágono. O decágono. O decágono, e aqui é um decágono duplo, ele serve para manifestação. Então, você tem, por exemplo, se você coloca lá no seu testemunho, eu estou fazendo aqui um trabalho de limpeza energética, onde eu quero superar medos e inseguranças.
O decágono não é para isso. O decágono ele vai potencializar o medo e a insegurança, porque ele é um gráfico de manifestação. Então, num gráfico de manifestação, num gráfico de harmonia e equilíbrio, como é o decágono duplo, ou simplesmente o decágono, se fosse apenas um, você tem que colocar, não que você quer se livrar, mas você tem que colocar você já livre daquilo. Então, como é que é a sua vida livre daquela situação? Do medo e da insegurança. Como você age? Como você é? O que você busca? O que você faz? É isso que você tem que escrever no testemunho que você coloca dentro do decágono duplo ou decágono simples. É isso? Então, se você quer, eu quero vencer o medo e a insegurança, então para onde é que você vai? Para o despregumentador. É esse aqui o gráfico que você tem que utilizar. Se você está colocando, eu quero fazer uma limpeza energética em casa contra energias negativas, inveja e mal-olhado. Aí é esse que você tem que colocar. Certo? É esse que você tem que colocar para limpar. Agora, para harmonizar, equilibrar e manifestar, então você tem que usar o decágono, seja ele simples, que é apenas um círculo, né? Ou duplo, como este aqui, que eu utilizo nestes sigilos. Ok? Então, na sequência, nós temos aqui as runas que eu estou utilizando dentro dos sigilos. Então, a primeira runa, que é justamente a runa número 1, e a runa número 10, eu estou utilizando para aquelas pessoas que, somando a data de nascimento, tem como resultado final o número 10, que somando 1 mais 0 vai dar 1. Então, dentro do sigilo, eu coloquei o número 10 de fundo, porque é de onde vem aquele número 1, certo? Aquele número 10, ele pode vir do número 28, ele pode vir do número 73, ele pode vir né, de qualquer outra soma do número 37, né? 10, 37, 10, 1. Né? Então, todo número que somando vai dar o número 10, então o 10 é a primeira vibração. A segunda vibração é o número 1, que é resultado do 10. 1 mais 0, 1. Ok? Então, por detrás, né, tem o número 10, a runa Naudis, e na frente está a runa Ferru, certo? Então você vê aqui, Ferru é a runa que, por tradução, significa gado ou riqueza. Nós temos que entender que lá nos tempos antigos, dos nórdicos, né, quem tinha gado, quem tinha terras, era rico. Você obrigatoriamente não precisava ter dinheiro, mas você que tinha fazenda, uma quinta, onde você tinha animais de criação, principalmente o gado, e você era dono daquela terra, então você era rico. Você era considerado uma pessoa rica. Você vê isto até mesmo nos filmes de faroeste, lá relacionado com o início da colonização a nível dos Estados Unidos. Quem tinha gado, quem tinha água e quem tinha terra era rico. Entende? Não tinha, não, obrigatoriamente não tinha dinheiro no banco, mas tinha terras, tinha gado e tinha água, certo? Poços. Então, era considerado rico. É isso que você tem que entender. Então, esta runa é a runa da opulência, do bem-estar, da circulação de bens, que é o comércio, troca. Ela tem como base de energia também o signo de Sagitário, que é aquele signo da flecha, né? Que ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele então joga sua flecha de luz para ir ao encontro daquilo que ele quer, né? Ao mesmo tempo, é um animal que tem patas. Então, se ele tem patas, ele está plantado no chão. Quer dizer que ele tem as suas visões, tem as suas ideias, tem os seus objetivos, mas com os pés no chão. Não é sonhador. Tá? E também ele tem como referência o touro e o javali. Né? O touro como representação justamente do gado, representação da vida material, dos bens materiais, dos recursos materiais, e o javali está associado à caça, mas também está associado ao ouro, porque um dos deuses antigos, ele vinha montado num javali.
de ouro, certo? Dos deuses que estão relacionados com esta runa, nós vamos ter dos antigos suecos, Freyr, que é ligado ao sol, ao calor, à primavera, também chamado de deus do mundo. Este deus é o deus da abundância e da paz na terra. Também é chamado aquele que cavalga em batalha, Atride. Então, Ferru, ela é uma runa positiva. Tem o seu lado negativo quando entra para a parte da mesquinhez, para a parte do mão de vaca, né? Aquela pessoa que só quer tudo para si, do egoísmo, sim, aí vai entrar. Ou então da pessoa ela querer lutar com outras para tirar aquilo que é dos outros, né? Novamente visando apenas o seu bem-estar, a sua própria riqueza. Aí é o lado negativo de Ferru. Mas Ferru é uma runa positiva, certo? Então nós utilizamos esta runa justamente para trazer todo esse lado positivo para a vida da pessoa. A opulência, o bem-estar, bens, relacionado com energia, com foco, com objetivo, com metas, né? E ter coragem, determinação para enfrentar os desafios que surgem durante o caminho nessa busca desta riqueza, desse bem-estar pessoal. Now this, not, também que a gente pode pronunciar, é a runa número 10, está relacionado com as necessidades. É uma runa que tem como símbolo a parte do fogo e está atribuída ao signo de Leão. O Leão é aquele signo de evidência, é aquele signo de brilho, é aquele signo de reconhecimento, certo? Então eu tenho que me autoconhecer para reconhecer os meus valores, para que eu consiga vencer as minhas necessidades, certo? Esta runa também está relacionada com rituais, onde dentro desses rituais nós temos o fogo como base, pode ser fogo de fogueira, pode ser fogo de vela. É um ritual, onde tem o fogo. Está relacionado com Heimdall, que era o mensageiro dos deuses, o guardião filho de Odin, aquele lá no filme do Thor, que fica observando todos os universos através de um portal. Aquele é o Heimdall. É uma runa que fala de materialismo, é uma runa que está falando de questões comunitárias, atividades comunitárias, sejam profissionais ou de auxílio comunitário. Também está relacionado com guerreiros, está relacionado com polícia, está relacionado com soldados e está relacionado com sacerdotes, por causa da questão dos rituais. Na Índia, um dos deuses que está associado a esta runa é Agni, o deus das 7 chamas, identificado pela estrela da Ursa Maior. Esta runa está falando de ação, instinto, criação física e espiritual, iniciação, que são os rituais de iniciação dentro das escolas místicas esotéricas, vitória, amor entre casais e caminho místico, certo? Então, esta runa ela está associada também à runa número 1. Então, o que acontece? No momento em que você tem a runa número 10 por trás, ela está falando, vamos colocar em evidência as suas necessidades para você ir ao encontro para vencer os obstáculos, as dificuldades, colocando em ação aquilo que você quer, para que você consiga manifestar, concretizar, criar no plano físico e no plano espiritual aquilo que você tanto deseja. Certo? E aí ela vai potencializar o trabalho da runa número 1, no sentido desta pessoa, que está dentro dessa vibração 10/1, ela ir ao encontro, então, com mais determinação, com mais coragem, para vencer os seus obstáculos e conquistar esta riqueza, esta opulência, esse bem-estar na sua vida. Ok? A próxima é um Jo ou um Nyo, né? Runa número 8, então aquelas pessoas que dentro do somatório da data de nascimento, você somando toda a data de nascimento, o dia, o mês e o ano, né? Você encontra o valor 8 como resultado final, pode ser de um 35, por exemplo, pode ser de um 20, de um 35, de um 53, pode ser
de um 26, né? 26, 8, 62. Então, qualquer soma que dá como resultado o número 8, então essa runa está relacionada. Então, dentro do sigilo, eu coloquei esta runa. Esta runa é a runa da alegria, é a runa do equilíbrio. Ela está relacionada com estirpe, que é a etnia, e as classes sociais. Fala também de comunidade. É uma runa muito positiva no sentido de colheitas, colheitas que a gente pode dizer tanto a nível de plantio propriamente dito, né? Como também de colheitas daquilo que você faz, certo? Então, o que você plantou é o que você vai colher, a nível também metafísico. É uma runa de abundância, porque ela está falando de um período de colheita, onde os celeiros, onde os estoques ficam cheios, né? E as árvores dão frutos maduros. Está atribuída ao signo de Virgem, que corresponde às deusas Perséfone e Ceres, Ave Maria, a própria Vênus Afrodite, Astarte e Star e etc. Tá? Esta runa tem como vibração a amizade, o amor, amor entre casais, amor entre amigos, né? Porque existe, obviamente, a fraternidade e principalmente a hospitalidade. Principalmente a hospitalidade. E também esta runa está falando daquilo que você carrega da sua descendência dentro da árvore genealógica familiar. Então, o que é que você carrega? Padrões elevados, padrões positivos, é isto que está fazendo parte da sua vida. Se você carrega padrões negativos, se você carrega ideias negativas, medos, inseguranças que fazem parte da sua descendência, você tem que superar. É isso que essa runa também está falando. A runa fala de beleza. Então, quando eu falei aqui de descendência e genealogia, você tem que ver. Dentro do lado negativo da descendência e da genealogia está o fascínio, ser escravo de si mesmo, ou ser escravo de alguém, ou ser escravo de um sistema, ou ser escravo de uma situação, ou ser escravo de ideias, pensamentos limitantes, ou escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo das posses, viver uma vida cheia de melancolia, ou uma pessoa que se sente incapaz de reagir, de ter firmeza e força de vontade. Aí você tem que olhar para a sua família. Onde é que está isso lá na sua família? Quem foi uma das pessoas representantes entre o seu pai e a sua mãe que demonstrou esta falta de firmeza, essa falta de força de vontade, esta melancolia, esta escravidão pelo trabalho, ou pelos outros, ou por isto ou por aquilo? Tá? É uma runa de união, é uma runa de pacto, então ela pode ser utilizada também em rituais onde você vai invocar seres espirituais elevados. É uma runa de sabedoria, principalmente relacionado com a parte espiritual, com a parte do desenvolvimento do amor, né, incondicional e inteligência emocional, certo? Principalmente nesse caso. Para as pessoas que, somando a data de nascimento, têm como resultado, ou teve como resultado, o número 7, por exemplo, 25, né? Por exemplo, 16, é a runa Gebo. Ela realmente significa dom ou também significa ação ritual e sacrificial. Quando a gente fala de sacrifício, não estamos falando aqui dentro de um ritual propriamente dito sacrifício de animais, sacrifício de sangue, ou até, o pior ainda, sacrifício humano. Não estamos falando disso. Quando um ritual ele é feito, ele pode ser feito apenas com o sacrifício, por exemplo, de ervas, de frutas, só isso. E você pode ainda acrescentar alguns outros tipos de alimentos, como a pipoca, como o mel de abelhas, o melado de cana, o açúcar, né? Que aí você vai fazer como se fosse um melaço com aquele açúcar, né, derretido. Tudo isso faz parte de um ritual sacrificial, porque você está sacrificando uma coisa que seria utilizada para algo, como para você utilizar dentro de um ritual místico, esotérico, né? Uh, né? Espiritual, em outras palavras, certo? Energético, né? Que eu queria buscar.
Essa runa está falando mesmo da hospitalidade. Se a runa Vunyo ou Vunjo, ela falava sobre essa parte da hospitalidade, esta runa Gebo, ela exige mais ainda que esta hospitalidade ela exista como um ato sagrado. Então, o que significa isso? Você está num ambiente onde você é o anfitrião daquele local. Você faz a apresentação, você faz a recepção das pessoas. Você tem que tratá-las bem, certo? Você convida alguém para entrar na sua casa, você trata bem. E isso é a hospitalidade. Você convida ou permite que alguém entre na sua empresa, você trata bem. Você permite que alguém entre no seu país, você trata bem. Isto é a hospitalidade. E esta runa exige que essa hospitalidade seja considerada como um ato sagrado. Então você vai exercer isto com consciência e com qualidade. É uma runa que está relacionada com a magia da oração, porque oração combinado com acender vela é um ritual mágico. Ah, mas a Igreja Católica não diz isso. Mas é. Certo? A igreja pode não dizer, mas é. Tudo que tem uma oração e que tem acender vela é magia, é ritual. E é ritual quando você faz todos os dias dentro daquele mesmo horário, daquela mesma forma. E isso é um ritual. Né? Ah, aquela mamãe ou aquela vovó pega o terço e fica ali fazendo o terço todos os dias às 6 da tarde. Isso é um ritual. E o terço passa a ser uma técnica de magia combinado com a oração, mesmo que ela não acenda a vela nenhuma. Certo? E o terço, se ele é bem utilizado, ele serve para acalmar os pensamentos e fazer com que a pessoa mergulhe na questão energética espiritual. Isso é a função do terço. Certo? É uma runa de prosperidade, alegria, abundância material, jovialidade, e é uma runa que, combinando a hospitalidade com a caridade, você também faz um trabalho relacionado com a comunidade dentro do seu bairro, da sua cidade, etc. É uma runa que nos convida a viver a gratidão, a praticar a gratidão, seja ela a gratidão espiritual ou a gratidão material, pelos bens, pelas graças, pelas bênçãos recebidas, certo? Então, quem tem e é acompanhado desta runa, né, Gebo, precisa ter isto em mente, né? Ser grato por tudo aquilo que recebe, por tudo aquilo que conquista. A próxima combinação de runa é a runa número 5, neste caso. A runa número 5 é Haido, ou Hit. Traduzido significa cavalgar, de acordo com a etimologia islandesa, Heid, que também pode significar música ou som, a partir da raiz anglo-saxônica Rad, carro solar que entoa a música das esferas. Ela está atribuída à deusa Por, que é o deus do carro, o trovão que sacode o céu. Por ordem, coloca ordem na criação. Também está associada às valquírias, que eram 13 guerreiras divinas nórdicas. Esta runa está relacionada com ordem e justiça. Combate os gigantes do caos, ou as energias que geram caos. Ela nos convida a buscar o êxtase dos xamãs, que é o contato com a natureza e os seres da natureza. Buscar o equilíbrio interior masculino e feminino. É uma runa de luz, quer dizer, que ilumina os caminhos, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa visão, traz força de vontade, nos convida à ação, nos convida a vencer, a ir ao encontro de tudo aquilo que são os nossos desafios. É uma runa também utilizada na magia e ela nos convida ao autossacrifício, que tem a ver com o ego e as nossas carências afetivas que nós carregamos e no final colocamos na vida como algo que nós buscamos no material, certo? É uma runa que faz isso. Então, toda pessoa que, na soma da sua data de nascimento, tem como resultado o número 5, né? Por exemplo, o 23, o 14, né?
32, né? O 41. Então, todo número que somando no final dá o número 5, esta runa é indicada. A próxima runa, que é a runa 24, que está associada ao número 6. Então, toda pessoa que, na soma da sua data de nascimento, dá o número 24, porque são 24 runas, que dá o número 24, nós temos, então, como ligação a resultante 2 mais 4, 6. Então, esta runa vai de fundo, porque é o 24, que dá base para a existência do 6. Então, depois vem a runa que tem o valor 6. Dagaz, ou Dag, é a runa número 24, que significa dia. De acordo com a etimologia islandesa, Gar, ou luz do dia. Ela significa também essa combinação do dia e da noite, do céu e da terra. Ela representa o mundo manifesto ou o universo manifestado. É uma runa muito positiva porque traz vitória. Ela representa o ouro dos filósofos, a sabedoria do hermetismo. Ela convida a pessoa a desenvolver a confiança em si mesma. Ela convida a pessoa a ter uma alma aberta a partir principalmente da mente, dos pensamentos. Ter uma mente aberta. Abra sua mente. Não fique com uma mente estreita, fixa, rígida, né? Expanda, seja flexível. Sentimentos calorosos, você desenvolver sentimentos calorosos, você buscar e desenvolver a alegria e a felicidade na sua vida e ter uma criatividade ativa para não entrar no tédio dentro de uma relação ou no tédio dentro de uma questão profissional ou dentro daquilo que você está a produzir, certo? Então, como eu disse, essa runa ela vai de fundo em todas as pessoas que têm como resultado do somatório da sua data de nascimento o número 24, e depois, à frente, vai a runa Kenas, ou Kan, ou Kaunas, a runa número 6, que ela, traduzida, significa facho ou arshot. Facho ou arshot. Arshot são aqueles coisas de, né, feito de cone, ou então uma acha, que é um pedaço de madeira, que tem na ponta algo embebido em gasolina, em gasóleo ou em óleo, e a pessoa coloca fogo, então entrava nas grutas, nas cavernas ou em lugares escuros para iluminar o caminho, certo? É isso que é o arshot, ou facho. É uma runa que, primeiramente, nos convida a repousar para que nós tenhamos tempo para avaliar, analisar aquilo que nós precisamos queimar, desintegrar da nossa carne, quer dizer, dos nossos hábitos, para ter uma saúde adequada, ou ainda relacionado com a parte psicológica e emocional. É uma runa que nos convida a buscar o renascimento, a transmutação daquilo que não serve mais na nossa vida, que está ali, putrefacto, né? Putrefacto. Algo que está ali nos incomodando, nos atrapalhando, não permitindo o nosso avanço como pessoa, como profissional e como espírito ou alma. Está associado ao signo da balança, né? Que é um signo do ar, que está relacionado com a energia vital e também com a nossa alma humana. A alma humana ela é constituída de mente, que é os pensamentos, de emoções, os nossos sentimentos, e dos nossos desejos e vontades. É uma runa que nos convida a buscar o conhecimento, dissolver os instintos baixos e as paixões negativas. Bem, para quem no somatório da sua data de nascimento tem como resultado o número 3, por exemplo, 12, 3, né? Por exemplo, 12, 3, o 21, 3, né? Então, nós temos a runa Turissás ou Dorn. Traduzido é ogre. O ogre representa tudo aquilo que é energia baixa do ser humano. Seja a nível dos seus instintos,
seja a nível das suas paixões e obsessões, certo? Isto é o ogre. E também é a runa dos gigantes, que está relacionado com as forças da natureza, os 4 elementos. Ela nos ajuda ao despertar do sono da alma, do sono da consciência, para que nós possamos ter um sono lúcido, um sonho lúcido, e dentro desse sono lúcido, nós termos consciência, intuição, iluminação e informações esotéricas muito pertinentes para o nosso desenvolvimento como pessoa, profissional e espiritual. Tá? Ela nos convida a buscar, a olhar estas satisfações efêmeras, onde nós temos uma vida sem disciplina, seja profissional, seja pessoal, ou pior ainda, espiritual, que nos conduz a obsessões e à dissolução do nosso invólucro etérico. O que quer dizer isso? No momento em que você não tem uma vida equilibrada, você está permitindo com que o seu invólucro etéreo, quer dizer, o seu campo vital, baseado nos seus pensamentos, baseado nas suas emoções, ele fique cheio de buracos. E esses buracos vão ser portais ou portas para que energias negativas, energias vibracionais mais baixas, elas entrem no seu campo áurico e comecem a manipular e a influenciar você para o lado negativo, certo? Que são os encostos e são também os obsessores. Ela está associada ao signo de Escorpião, então o signo de Escorpião também aqui está nos convidando a esta mudança, essa transformação. Ela nos convida à meditação e à oração, para nós utilizarmos como armas contra as trevas interiores e a nossa própria ignorância. É uma runa de magia e é uma runa que nos convida ao desenvolvimento da nossa consciência e intuição dentro dos planos superiores. Nós vamos ter a runa número 11, que teria como base, né, depois o número 2. Então, toda pessoa que, somando a sua data de nascimento, tem como resultado final o número 11, 1 mais 1 vai ser 2. Então, nós vamos ter na base o número 11 e na frente o número 2, certo? Então, a base é o 11, runa Isa ou Is, e depois na frente, né, a runa Urus ou Ur, que é a número 2. A runa Isa ou Is, na tradução, significa gelo ou cincelo primordial, certo? Que representa a matéria cósmica primordial de onde tudo surgiu. Ela também representa a origem do céu cristalino. Então, de acordo com o hinduísmo, essa runa está associada ao éter, ao akasha, também conhecida como marés tatívicas, certo? Os tátuas, eles são os elementais da natureza. Ela também é a runa da luz astral dos filósofos, também dos filósofos, que a luz astral, para quem é gnóstico, quem conhece o gnosticismo, estudou o gnosticismo, sabe o que eu estou falando. Ela também representa o prana, que nada mais é do que energia vital cósmica, energia vital humana, energia vital da natureza. E também ela está relacionada com a energia chamada Orgone, de William Reich. É uma runa que está associada à deusa Ísis, egípcia. Ela fala da matriz feminina hibernada, que a matriz feminina é a base da criação de todo o universo, que é despertada pelo fogo espiritual do amor que tudo renova. In ri, ignis natura renovatur integram. Ela é a varinha mágica da fada madrinha ali caracterizada, né, nos animes, nos desenhos, né, nas animações de Walt Disney. E a energia manifesta nos 4 estados da natureza. Ela traz expansão, força de vontade, ela convida a um sacrifício pessoal, novamente baseado nas energias negativas, que é
a frieza, o rancor, inimizade, renúncia à vida, o ódio, o ressentimento, as mágoas, sacrificar isto, eliminar isto, trabalhar isto, superar isto. Nos convida à meditação e ao recolhimento interior, justamente para nós percebermos estas energias negativas mencionadas. No caso da runa número 2, Urus, ou Ur, ela significa furor, touro enfurecido, ou ainda lugar úmido e banhado. Ela também é uma runa que fala do início ou origem. Ela nos convida a desenvolver uma disciplina na vida, a domar as fúrias interiores relacionadas com raivas, com ressentimentos, com ódios, desejo de vingança. Ela é uma runa que nos associa com a prosperidade, valor pessoal, e ela determina os dois caminhos que você precisa equilibrar: o caminho espiritual e o caminho material, certo? Então você vai direcionar a energia, dependendo da direção do fluxo, você direciona a energia para, num momento, colocar essa energia na sua realização material, num outro momento, na sua realização espiritual. O símbolo do Santo Oito, né? Então, esta runa, quando ela fala, você coloca em determinado momento a energia no material, num outro momento a energia no espiritual, não quer dizer que é momentos da vida. Não é. É momentos em cada dia. Tem gente que faz isso. Eu vou viver a minha vida só vivendo o materialismo até os 40 anos, até os 30 e poucos anos, até os 50 anos, e depois eu me volto para o espiritual. Não vai conseguir nada a nível espiritual. Já lhe digo que não. A não ser que entre em coma, a não ser que sofra um acidente, a não ser que tenha uma experiência de quase morte, e aí, de repente, né, aquilo venha trazer uma mudança na vida da pessoa. Fora isso, não. Porque a pessoa já está tão habituada com uma vida só materialista, com uma vida religiosa, com uma vida na busca apenas de conhecimento e informação, ela não vai encontrar tempo para praticar nada. Isso eu tenho certeza absoluta. A maioria não. Se você faz parte dessa exceção, parabéns, porque a maioria não. É uma ilusão e uma fantasia dizer, eu vou só me dedicar à espiritualidade realmente profunda quando eu tiver dinheiro, tiver minha vida equilibrada, material e etc., meus filhos já crescidos, já encaminhados na vida. Isso é papo furado e é história de ego, que você não vai fazer nada, não. Não vai. A gente tem que entender que os nossos hábitos, eles são reforçados quanto mais tempo a gente vive os nossos hábitos. E depois, para sair daquele hábito, não é da noite para o dia e não é tão simples e fácil assim. Não é. Você precisa de muita força de vontade, de muita luta interior para você vencer. Porque você já está com aquilo arraigado. Então, se você não cria isto já desde cedo, quando chegar aos 50, 60 anos, você não vai ter força para isso. Eu tenho certeza disso. A maioria não. Se você é exceção, de novo, parabéns. Mas onde é que você vê que se você é exceção? Na sua vida prática. Não é nos seus sonhos e fantasias e ilusões, ou ideias ou conceitos. Não é o que você acha, é o que você realmente faz. É na prática. Não é ler livrinhos e assistir vídeos e participar de grupos espirituais que você está fazendo alguma coisa espiritual. Não está a fazer, está a participar, está a ler. Não está nem a estudar. Então, não confunda as coisas. E essa runa convida você a perceber justamente isso. Ela nos une ao poder oculto, à força criativa. Essa força criativa, antigamente, ela era representada por uma serpente com cabeça de carneiro. E chegamos à runa número 4. Então, para aquelas pessoas que têm no somatório, na soma da sua data de nascimento, no final, tem como resultado o número 4. Então, é a runa Ansus, ou Os, ou As. Tradução, deuses. As também significa boca ou fonte, e As quer dizer divindade. Então, é uma runa que nos liga, que nos une, que nos conecta com a divindade. Qual é a divindade?
A divindade que está associada a você, que é o seu próprio ser, o seu próprio espírito. Essa é a primeira divindade. Na verdade, a primeira divindade é a sua alma, de você se conectar com a sua alma, você conhecer os seus pensamentos, você saber direcionar os seus pensamentos, você saber escolher os seus pensamentos. Depois, você trabalhar o seu emocional, você saber direcionar o seu emocional de acordo com os seus pensamentos, porque primeiro vem um pensamento, depois vem a emoção e depois vem a ação. Quando você tem essa conexão com a sua alma, agora vem a conexão com o seu espírito, que é o seu ser. Antes disso, não pode haver essa conexão. Então, aquela pessoa que diz assim, eu me sinto bloqueada espiritualmente. Então, você tem que primeiro buscar desbloquear, é você, personalidade humana, da conexão com a sua alma, que é a sua alma humana, que são os seus pensamentos, a sua mente, o seu emocional, os seus sentimentos e os seus desejos e vontades. Você tem que primeiro criar essa conexão. Caso contrário, não adianta você buscar conexão com uma divindade elevada, porque você não consegue nem se conectar consigo próprio. São escalas e hierarquias. Todo trabalho espiritual, todo trabalho interior, ele tem as suas escadinhas, os seus níveis. Você não consegue pular um nível. Se você tentar pular um nível, vai se dar mal. Pode ter certeza disso. Certo? Pode ter certeza disso. Vai se dar mal. Então, são níveis. Primeiro você tem que buscar essa conexão consigo próprio, que é a sua alma. A sua personalidade terrena, né, que é o nome que você carrega, e a data de nascimento que você traz, isto é a sua personalidade. Então você tem que trabalhar isto, reconhecer isto, para você fazer a sua conexão com a sua alma, certo? Que é a sua mente, as suas emoções, os seus desejos e vontades. Para depois você buscar a conexão com o seu ser. Não pode fazer uma coisa antes da outra. Não existe isso. Não tem como. Tá? Essa runa está relacionada com a fonte do verbo divino, é a palavra revelada, é o sopro dos deuses, a vibração cósmica que rompe o silêncio eterno. Aqui esta runa está falando também dos mantras, o verbo da linguagem, o poder dos nomes, então o seu nome é um mantra, e das palavras em magia. Então, Ansus é um mantra, é o nome da runa, né? E ele é a própria vibração da runa. Então, quando eu pronuncio os, eu estou ativando a energia desta runa. Eu estou ativando essa conexão. Ou eu pronuncio eu estou me conectando com esta energia. O A, alfa, a energia espiritual masculina elevada, né? Deus em potencial, ou Deus interior. Os, a divina mãe, porque o O é feminino, certo? É feminino. Então, eu estou atuando com a energia da mãe divina, a mãe cósmica, a mãe natura, certo? É isso que eu estou trabalhando com cada uma dessas pronúncias de Ansus. Ela nos ajuda na interpretação dos oráculos, do horóscopo, nos incita à ação e de manter a humildade. É a runa da loquacidade, que é evitar falar de forma despropositada de tudo e de todos. Que é o que hoje as pessoas dizem assim: é a minha opinião. Certo? Evitar falar de forma despropositada. Quer dizer, dar opinião de tudo e de todos sem saber realmente aquilo. Conhecimento não é sabedoria. Informação não é sabedoria. Certo? Não é. Então, quando eu dou uma opinião de uma coisa que eu não sei, significa que é apenas uma ideia, um conceito, não deve ser levado a sério. Não deve. Não deve ser considerado como verdade, nem absoluta e nem parcial. E não existe verdade parcial. Não existe.
certo? Então é isso que a gente tem que entender. Hoje em dia, todo mundo quer dar opinião. E normalmente tem pessoas que falam de coisas que não sabem, que ouviram do fulano, do ciclano, que leram num livro, que leram numa revista, que viram num vídeo do YouTube, que viram no TikTok, que viram no Instagram. Elas não sabem aquilo, mas elas dão opinião sobre aquilo. Certo? E pior ainda quando o assunto é espiritual. Elas não praticam nada, leem, não estudam e querem dar opinião. Está totalmente errado. Certo? Então, infelizmente, a nossa geração é a geração das opiniões, não é da sabedoria. É do conhecimento e da informação, mas não é da sabedoria. Tá? Então, a gente tem que separar as coisas. Isto é loquacidade. Certo? Também é uma runa que nos convida à meditação e ao silêncio interior, justamente para não estar falando besteira. Né? É a runa da Torre de Babel, representada lá na Bíblia, das construções inúteis que poluem as consciências e que dispersam as forças ou as energias das pessoas em coisas fúteis e inúteis. Certo? Levam as pessoas a produzir, a fazer coisas que, na verdade, não têm uma grande e verdadeira utilidade. É inútil. E ainda faz com que as mentes adormeçam. Isto é ANSUS. Tá bem? Então, era isso que eu queria transmitir para vocês hoje através desse vídeo, para que vocês tivessem conhecimento desse trabalho dos sigilos, né, que a gente pode construir através da utilização do símbolo do infinito. Aí você coloca lá, né, o símbolo do infinito. Depois você coloca a figura dos chakras. Pode você colocar apenas o chakra que você sente que precisa trabalhar, equilibrar, harmonizar. Você pode colocar, obrigatoriamente não tem que colocar aquela figura que eu coloquei dos 7 chakras, certo? Mas se você colocar a figura dos 7 chakras, melhor. Porque aí, independente do chakra que você está trabalhando, a energia está trabalhando em todos os 7. Olha só. Ao mesmo tempo também, você vai usar um dos gráficos radiestésicos. Né? O gráfico radiestésico desfragmentador, desimpregnador, que é aquele gráfico que eu mostrei inicialmente, que é para limpeza e desbloqueio, certo? E depois você pode criar um outro sigilo, também com o símbolo do infinito, também com o símbolo dos 7 chakras, ou do chakra principal que você está trabalhando, né? E você pode colocar, então, o decágono simples ou o decágono duplo. E aí depois você vai utilizar uma runa. Eu trouxe aqui os símbolos rúnicos, porque eles são muito interessantes e bem profundos dentro da sua vibração. Mas você pode colocar um símbolo do reiki, principalmente o Choku-rei, nesse caso. Você pode colocar um outro símbolo que você queira, que tenha a representação da energia que você está trabalhando, da energia que você está potencializando, da energia que você está a superar e a vencer. Ok? Então, era este o vídeo que eu queria transmitir para vocês, com essas informações interessantes. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo através de mensagem, né? Sempre aqui na descrição dos vídeos eu tenho também o meu contato do WhatsApp, que você pode vir ao meu encontro. E se você precisar, se você quiser, você pode entrar em contato comigo para a criação de um sigilo exclusivo para você, combinando todas essas informações, incluindo a numerologia pessoal, certo? Eu posso criar o sigilo e envio para você, certo? Claro, tem um custo, mas o custo é acessível, pode ter certeza, ok? Muito obrigado e até a próxima. Você está e esteve aqui comigo no meu canal Solaris Escola Esotérica Mística de Iniciação. Ok? Um grande abraço